Olá, bem-vindo aqui então a nosso módulo 4, que eu vou apresentar agora para você. E espero que você esteja aproveitando os outros módulos, praticando as meditações, que no meu ponto de vista é o mais importante. E aqui eu vou apresentar uma meditação nova também para você, nesse módulo, e começar a falar sobre como podemos lidar melhor com as dificuldades. Nessa quarta semana, eu vou estar encerrando, a gente encerra, vamos dizer assim, o primeiro bloco do treinamento, e depois nós vamos para o segundo bloco, são mais 4 semanas, onde nós vamos falar especificamente sobre alguns problemas, como estresse, ansiedade, depressão, relações, né, e como usar o mindfulness nessas situações. E aqui eu vou só apenas introduzir, eu acredito que sejam, vou buscar colocar minha intenção de ser uma aula mais curta, até porque depois vem um conteúdo mais denso, né? Mas para deixar já encaminhada aí a ideia. Eu não vou estar usando câmera hoje, minha câmera do meu computador não funcionou, não sei porquê, enfim, para não, como não tive tempo de buscar técnico para isso, hoje eu vou só usar os slides e tá narrando aqui os slides. Então, talvez seja até melhor dessa forma. Depois você me avisa qual que você gostou mais. Mas vamos lá. Alguns tópicos que eu vou te convidar para observar durante essa semana, para você ter em foco, e o foco da meditação também é esse treinamento, é como os sons e os pensamentos, né, são eventos mentais parecidos, no sentido de que eles vêm e vão constantemente. Os nossos pensamentos possuem um fluxo e que, enquanto os pensamentos vão passando, né, pela nossa mente, e muitas vezes quando a gente não está treinado, a gente quase nem percebe que existe um intervalo entre um e outro, assim como os sons, né? O som, no caso, os pensamentos estão mais ligados pelo processamento da mente, os sons, né, pelos também processados no cérebro, né, através dos ouvidos e de todos os circuitos que envolvem a interpretação dos sons no nosso cérebro. Mas a ideia aqui é a gente começar a treinar um ponto de vista de observador e usando os sons como uma metáfora para os nossos pensamentos. Então, se você parar brevemente agora, né, para simplesmente prestar atenção no seu ambiente, nos sons do seu ambiente, você vai poder perceber talvez uma série de sons nos quais você estava recebendo esses estímulos sensoriais, mas a sua atenção não estava focada nesses sons. Então, nós vamos aprender a colocar nossa atenção nos sons do ambiente e ver como isso pode se relacionar com o fluxo também dos nossos pensamentos. E começar a ver isso a praticar um ponto de vista do observador, que é o que nos vai possibilitar mudar de uma forma mais efetiva nossas perspectivas sobre os problemas que nós enfrentamos no dia a dia da vida. Vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Isso são alguns tópicos mesmo para a gente começar. Então, diante disso, o grande lance, a grande sacada, que talvez você já saiba disso, mas a questão é que a gente esteja cada vez mais consciente, porque a gente perde a consciência disso muito rápido, é que a forma como nós vemos o mundo, né, normalmente não é como ele é realmente, mas sim como nós somos. E esse nós somos são nossas percepções, que são formadas, né, pela forma como nós dirigimos nossa atenção, pelas memórias que nós temos, as experiências que nós temos, nossas crenças, nossos filtros cognitivos, né, filtros mentais, que
se você começou a fazer o exercício que eu deixei no último módulo de registrar a situação, né, aquele formulário que eu deixei para você baixar, onde você pode registrar uma situação que você tem dificuldade e fazer uma análise dela, né, desde de buscar ver a situação de uma forma mais real, mas também ver como você está interpretando aquela situação e como você está reagindo àquilo, você tomar consciência desse aspecto que dentro da terapia comportamental cognitiva nós chamamos de matriz ABC, né, você tomar consciência de como funciona isso dentro de você vai te permitir buscar e criar novas formas de lidar com as situações que você tem dificuldade. Então, a matriz ABC corresponde à situação em si. A situação como seria ela, a situação como ela é na realidade. Imagina para você desenvolver essa visão, você pensa em desenvolver a capacidade de observar a situação ou o problema como se você fosse uma câmera de vídeo. Como uma câmera de vídeo veria essa situação? A câmera de vídeo ela não julga, né, nada, ela simplesmente capta tudo. Ela não tem um julgamento, ela não tem nenhum filtro mental para filtrar a realidade. Então, ela vai captar, ela vai ter uma percepção dessa realidade muito mais apurada do que a nossa, nesse sentido de não fazer interpretações, né? A letra B corresponde à interpretação que nós fazemos da cena, né? Aí onde entre nossos julgamentos, nossos paradigmas, crenças e os pensamentos automáticos, erros cognitivos, e que isso vai gerar o C, que seriam as nossas reações, né? Nossas reações emocionais, corporais e os impulsos que nós temos para a ação, para reagir àquela situação, que vão estar ligados à forma como nós estamos interpretando aquela cena. Normalmente, nós conseguimos ver, identificar bem o A e o C, e temos normalmente uma dificuldade muito grande de estar conscientes de como está funcionando o B, que é a forma como a gente interpreta a cena. Essa é o grande lance, por exemplo, da terapia comportamental cognitiva, que é realmente atuar sobre a forma como nós estamos formando as nossas cognições em relação à realidade, né, às experiências que nós temos na vida e como isso está moldando as nossas formas, os nossos comportamentos. Então, conseguir se tornar um observador principalmente dessa matriz e conseguir estar consciente de como está funcionando as nossas interpretações é fundamental para a gente conseguir lidar melhor com as situações que nos complicam. Então, porque essa parte da interpretação são os rumores da mente. Sua mente cria rumores constantemente, né? Realidades ali, interpretações da realidade que podem ser sim verdadeiras, tá? Não estou falando que, né, ela sempre está vendo de forma deturpada, podem ser meio verdadeiras ou podem ser falsas. Então, a sabedoria vai estar em você conseguir diferenciar, né, quando uma é verdadeira, ou mais ou menos verdadeira ou falsa. Para isso, a gente utiliza esses formulários de registro de pensamentos automáticos, né, a matriz ABC, e tudo, também tem várias formas de fazer isso, que eu posso, se alguém se interessar, deixando aí, pedindo uma mensagem, solicitando, eu posso deixar também esse material para você ir praticando, né? Mas pode começar com aquela que eu já deixei na aula passada, que ela está bem completa. E aí nós tendemos a seguir aquilo que gera uma tendência emocional mais forte em nós. E isso pode ser uma armadilha. Observe se você observar nas relações, ou nos dramas pessoais, ou nos seus próprios dramas pessoais, observe a carga emocional que os problemas, né, evocam em você e como você reage a essas emoções, né? Então, às vezes, a gente nem sabe a realidade que está acontecendo, mas como nós estamos disparando uma série de cargas e reações emocionais em nós tendemos a enxergar que aquilo que conecta as nossas emoções negativas, né, ou limitantes,
é aquilo que a gente tende a seguir por ter esse conteúdo emocional mais forte e a gente acaba agindo por impulso. Então, quantas vezes você, de repente, não reagiu de forma raivosa com uma pessoa porque não conhecia o quadro completo da situação e aí já fez um julgamento contra a pessoa e descarregou, né, sua raiva nela e depois você percebeu que não era bem assim. Quantas vezes você deixou, de repente, de fazer algo na sua vida porque sentiu medo, porque interpretava que as pessoas estavam te julgando ou que iam te criticar e você deixa de fazer algo que era importante para você, depois, de repente, alguém vai lá e faz a mesma coisa e dá certo. Né? Quantas vezes também, não sei, né, coisa simples, uma pessoa chega e fala, preciso falar com você agora, seu chefe, por exemplo. E aí vem toda aquela fantasia negativa, de repente achando que ele já está bravo com você, vai te despedir e etc. Então, isso acontece com nossas emoções de tristeza, que muitas vezes nós estamos vendo a tristeza, a depressão, por exemplo, normalmente nós estamos alimentando uma mentalidade negativa, obviamente, né, que está cheia de crenças e pensamentos automáticos que estão interpretando a realidade como sem esperança, sem novas possibilidades, né, ou com muita dor, enfim. Então, a chave para mim, e por isso que eu vou tentar fazer o mais curto possível essa aula para vocês poderem praticar bastante essa meditação, que eu vou te falar. Para mim, essa meditação de observar os sons e os pensamentos foi uma das mais importantes que eu já consegui praticar até hoje, que me deu uma consciência assim, até inesperada de como eu poderia ter maior poder de escolha sobre a forma como eu reajo às interpretações que eu faço na minha vida. Então, para mim, isso aí foi muito legal. E ao invés de então, nós estarmos brigando com o nosso, né? Eu não deveria pensar assim, eu deveria ser assado, ou em vez de estar confrontando nossos pensamentos, entrar em guerra conosco, né? Quantas vezes a gente não cria uma guerra interna, né? E acabamos por nos autocriticar, autodepreciar e nos colocar para baixo, né? Porque estamos brigando internamente com a gente mesmo, com aquelas vozes todas que nós temos, né? E acabamos nos reprimindo, nos deixando para baixo. Então faz muito mais sentido começar a aprender a observar essas questões de um ponto de vista neutro. Né? Simplesmente observar e a começar a aprender a ver que são apenas pensamentos que estão ali. Né? E isso principalmente nas situações que nós encontramos maior tensão, estamos em maior nível de tensão. Tá? Porque é aí que a gente tende a dar mais atenção à nossa autocrítica do que à nossa capacidade de entendimento e compaixão. Ok? Isso é muito importante, porque muitas vezes quando a gente está na situação tensa, aí a gente, não tenho tempo para me observar agora, não tenho tempo para respirar, estou nervoso, e é justamente esse momento que é chave para você, de repente, dar uma paradinha, usar a meditação, por exemplo, dos 3, 4 minutos lá, para se auto-observar e entrar em contato com suas emoções, seus pensamentos, e poder simplesmente observar como a sua mente está funcionando naquele momento, para reconhecer esses pensamentos que estão contra você e saber como interromper o ganho de impulso deles, tá? Porque eles não vão parar, mas a partir do momento que você consegue simplesmente reconhecer, opa, lá vem o pensamento do fracassado outra vez, lá vem o pensamento do solitário, do rejeitado outra vez. A partir do momento que você começa a dar rótulos a eles e conseguir identificar quando eles vêm, você tem uma capacidade de interromper o fluxo, o ganho de impulso que ele tem para entrar naquele ciclo que você fica hipnotizado por ele, né, e fica respondendo a eles de forma descontrolada. Então, os sons e os pensamentos, né, como eu falei um pouco já no início, se trata de você, de repente, você vai parar por alguns momentos, eu vou guiar essa meditação, mas você pode fazer sem guia depois, e simplesmente parar por um momento e ficar observando todos os sons que você pode identificar no local onde você está. Né? Sons, e começar a observar o ritmo deles, como eles vão e vêm, os intervalos que tem entre um e outro, né? E como ambos, tanto os sons como os seus pensamentos, de repente, parecem surgir do nada, por exemplo.
né? Ou ambos parecem ser aleatórios, né? Ambos dão a sensação de que não temos controle sobre eles. Ambos têm enorme potência e contêm enorme impulso, né? Uma vez que eles começam lá, eles podem ficar impulsionados por muito tempo, né? E ambos ativam conceitos em nossas redes neurais. Isso aqui é um ponto que eu quero chamar um pouco a atenção. Toda vez que você escutar um som, você vai poder, num primeiro momento, rotular, por exemplo. Né? Por exemplo, ar-condicionado, carros, ou conversas, ou pássaros, ou uma música que você escute no fundo, ou algum ruído. Sua mente automaticamente tem a capacidade de dar um nome, para conceitualizar aquele som. Um ar-condicionado, se você escuta um ruído de ar-condicionado, é altamente provável que você consiga falar ar-condicionado. Um barulho de carro, você consegue, esse é um carro. Então, através dos sons, suas redes neurais vão permitir que você tome consciência do que é aquilo, qual o conceito que está ligado àquele som. No primeiro momento, você vai fazer isso. Depois você vai simplesmente buscar observar esse som sem ligar ele a um conceito, apenas observar a experiência de ficar escutando aquele som. Né? Se ele te irrita, se ele te acalma, se ele te deixa nervoso, enfim, simplesmente permitir ser o que é aquele som. Né? E assim como esses sons evocam conceitos, né, como certos tipos de pensamentos também vão evocar sensações e emoções associadas a esses pensamentos. É o mesmo sistema de funcionamento dentro do cérebro. Por isso que às vezes fica difícil identificar por que às vezes estamos tristes e de uma hora para outra estamos com raiva e aí, de repente a gente começa a rir de uma coisa que a gente está pensando, né, e entramos numa avalanche de associações no nosso cérebro e a gente fica respondendo de forma inconsciente a eles, automático. Então, mas por quê? Porque uma hora eu penso algo que evoca algo de tristeza em mim, outra hora uma que evoca raiva. Então, meus pensamentos também, da mesma forma que um som evoca um conceito, meus pensamentos evocam um padrão, uma forma de funcionar de acordo com aquele pensamento que eu fui por anos criando, associando a essas emoções ou sensações. Né? Às vezes eu passo uma vida inteira respondendo a um pensamento como eu não presto para nada, eu não presto para nada. E toda vez que eu penso isso, eu evoco essas emoções que estão associadas a isso. Da mesma forma que você precisa... Então é como aprender que seus pensamentos fossem como Vamos aí que eu saí. Fossem como um rádio de fundo, né? Você não tem que não precisa seguir o que seus pensamentos estão falando. Pode ser apenas aquele ruído de fundo, desde que você esteja com a sua mente atenta, você vai saber melhor como tomar decisões, né? Decisões mais sábias, mesmo que elas te deem medo, ou que você esteja com raiva, você vai poder lidar melhor com isso. Então o processo envolve receber, que é receber os sons que vêm e que vão, interpretar eles, né, no corpo, né, ver como o seu corpo reage ao volume, ao tom, à altura, padrão, duração. Da mesma forma que acontece com nossos pensamentos e emoções. Aparecem e se dissolvem. Aparecem e se dissolvem. E depois, no segundo momento, observar, dando nomes a essas experiências que temos com sons, né, vai dar um significado, criar conceitos e rotular aquilo que gostamos e não gostamos. Depois, simplesmente observamos, assim como criamos diversas associações mentais de acordo com nossos pensamentos. E assim ficamos aí perdidos nos nossos dramas pessoais. Né? O segredo aqui é cortar o drama, gente, e ver a vida como ela é. Né? Focar na realidade. Então, muito importante em todo esse processo, eu vou começar a falar, é uma segunda parte, que eu vou começar a falar sobre também como você pode potencializar a resiliência em você para lidar com essas situações. Né? E a resiliência é um conceito importantíssimo,
dentro desse processo. E uma coisa que para mim faz sentido em termos de resiliência é a gente conseguir manter o foco no resultado que a gente quer criar na nossa vida. E por que o processo de meditar eu encontrei que é importante dentro disso, desse processo de você manter o foco no resultado? Porque a meditação é um contínuo processo de recomeçar. Né? O tempo todo você está perdendo a atenção. O tempo todo a sua mente está roubando, te sequestrando, né? da sua presença consciente. Então, a todo momento, é um treino de a todo momento você está voltando sua consciência para o presente. Consciência para o presente. Né? Então, e você precisa lidar com a frustração dessa realidade, que você vai se desconectar muitas vezes. Né? E quanto mais você aprende a voltar, então o que eu tenho aprendido é que o que a gente vai diminuindo é o tempo que a gente fica no automático. É o tempo para tomar essa consciência e voltar para o presente. Né? Até que seja possível você experimentar o que muitos meditadores aí mais antigos chamam de fluxo. Que é quando você entra num fluxo, né? Que é onde você consegue ter o seu desempenho máximo no presente, está profundamente envolvido em uma atividade ao ponto que o ego desaparece. Isso aí eu escutei, não lembro bem de quem agora, mas é o que ele chamou de ser um zen em atividade zen. Né? Você está já num grau de presença que você está totalmente envolvido naquilo que você está fazendo. Né? Muitos atletas relatam esses estados quando eles estão na quadra. Neurocirurgiões, eu tenho conversado com alguns neurocirurgiões até dentro da minha cadeia de pós, né, de neuropsicologia, que a gente, tem um neurocirurgião que passa numa cirurgia 14 horas de pé, fazendo uma cirurgia de cérebro. E eles relatam constantemente essa experiência de estar tão envolvido naquilo que é como se ele estivesse realmente num fluxo de consciência maior ali funcionando, né, de consciência alterada. E é isso mesmo, né? É um tipo de consciência alterada. Tá? Músicos também relatam isso, às vezes no palco, quando tocam no palco. E você pode conseguir isso com a meditação também, né, imóvel. Então isso tem que ser você estar nesse fluxo, eu acredito que tem que ser uma coisa difícil bastante para te desafiar, né, para que você não entre para que isso te estimule e também que não seja tão fácil para que você não entre no estado de tédio. Perdão, não sei se eu fui claro, vou repetir. Tem que ser difícil bastante para te desafiar, né, para que você te mantenha estimulado. E também não pode ser muito fácil, porque senão você vai ficar entediado e não vai dar atenção às coisas que você não gosta, muito dá tédio, né, você não dá atenção. E muitas vezes nesse processo a gente precisa aprender a pedir ajuda quando for necessário. Isso aí eu deixei só como uma dica. Se você tiver, às vezes, em dificuldade, peça ajuda também. Né? Isso quando você está presente e você reconhece suas limitações também, você tem maior capacidade de pedir ajuda. Né? Se você já esteve praticando as meditações das aulas anteriores, já está com meio caminho andado, porque nós vamos continuar fazendo e para poder estar experimentando isso que eu estou te falando. Então, dentro disso, eu acho muito importante pensar quais são os seus valores, porque os valores também é o que vão guiar você nesse processo de se manter resiliente. Né? Esse processo de você conhecer a si mesmo é o que vai permitir você se posicionar, né, com consciência, sabendo o que é importante para você, o que dá sentido para a sua vida. Né? No momento que você consegue conectar isso dentro de você, isso é muito forte, porque, enfim, isso te conecta com essa sua consciência superior também, para te manter no caminho. E a meditação, então, é excelente. É um excelente caminho para você se autoconhecer e ter clareza de como você pode atuar e se posicionar perante as dificuldades. Então, dentro daqui eu vou te sugerir você use o seu diário, se você seguiu
a minha sugestão, acho que na segunda aula, para você ter um diário de bordo, né, para você anotar suas tomadas de consciência durante o processo. Você pode usar o que a gente chama de escritura livre, ou criar a prática de escrever, completando seus pensamentos abstratos para torná-los mais simples e concretos dentro do seu caderno. Você pode usar frases como, por exemplo, meus valores essenciais são. E sai escrevendo, sem pensar, sem julgar. Aí você vai, de repente, descobrir, né, coisas importantes para você, que vão sair sem você se dar conta, de repente. Você pode até se surpreender e se conectar realmente com valores que você estava inconsciente deles, mas que você tem, e que podem ser grandes guias, podem te nortear de uma forma poderosa. Né? Outras frases que eu gosto de completar é: o que quero criar para mim é, né? O resultado que eu quero criar perante essa dificuldade é, né? E começa a escrever o cenário ideal de como eu quero como eu quero o resultado daquela situação. E eu começo, então, de alguma forma, a concretizar aquelas coisas que estão na minha mente. Né? O que eu apoio é, o que eu estou disposto a apoiar no mundo? Né? Qual é o meu propósito? O que eu vou realmente, né, apoiar, criar, ou fazer? Então, eu acho esse processo de você ter consciência dos seus valores é importantíssimo no processo de resiliência, que é nada mais nada menos que a capacidade de superar obstáculos pelo caminho. Então, os valores têm uma importância porque eles te dão o alinhamento, né, e a visão clara, e ter uma visão clara daquilo que você quer fazer vai te ajudar a saber para onde ir. A resiliência é o que te faz chegar lá, porque você tem a visão, pode ter a visão clara, né, e saber seus valores, mas se você, o primeiro obstáculo, não alimenta a capacidade de crescer com ele, de ultrapassá-los, você não vai chegar lá. Então, a resiliência é importantíssima para que você chegue onde você quer. E aí, a base da resiliência, como eu vejo, é a calma interior, ter resiliência emocional e ter resiliência cognitiva. E a calma interior, eu vou usar uma metáfora aqui, que é como se você imagine um oceano profundo de calma, né? De águas profundas e calmas. Né? Imagine esse oceano profundo, azul, calmo, sólido, né? Sólido, não quer dizer, bem, enfim, mais denso, né? Imagina um oceano calmo. Isso não significa que na superfície às vezes ele vai se agitar, que na superfície não vão haver temporais, mas lá no fundo ele continua mantendo aquele estado de calma profunda. Então, o que as pessoas que começam a atingir dentro desse treinamento, esses estados de bem-estar, um bem-estar mais estável, ou estados de felicidade mais estável, também tem momentos de tristeza, né? De repente, ao ver outras pessoas em sofrimento, ou lidar com comportamentos que machucam, mas você começa a se tornar cada vez mais capaz de manter a consciência de um oceano profundo, de calma e de contentamento em você. E essa calma mental profunda é que vai te dar a base para a resiliência dos altos e baixos da vida. Né? A resiliência emocional está muito ligada às nossas sensações de sucesso ou de fracasso. Tá? O sucesso e o fracasso são experiências emocionais, por isso que elas se manifestam em nosso corpo, e o segredo é continuar observando o corpo e tornar essas sensações de fracasso no corpo ou de sucesso como sensações amigas. Né? E soltar o apego dessas situações que a gente julga que não funcionaram. Então, isso aí vem da nossa capacidade de resiliência emocional, e a nossa resiliência cognitiva tem a ver com treinar a nossa cognição para manter o nosso otimismo, né? Manter a percepção de que obstáculos são temporários e manter, para mim, algo que é fundamental, né, dentro, que talvez esteja além da cognição, mas eu acredito que a cognição pode contribuir para criar mais, é manter a nossa fé. Eu acho que a fé é uma qualidade que, quando você consegue conectar em você, né, realmente você conecta um poder fortíssimo dentro de você. Então, observe-se na sua vida, tem áreas onde você perdeu a fé, né, nelas, ou você perdeu a esperança, e que são áreas importantes, de repente, para você.
Então é importante você começar a praticar resiliência dentro dessas ideias que eu coloquei aqui, que isso tudo daria para a gente desenvolver de forma muito mais profunda, que é possível também, se tiver interesse, a gente pode fazer, né, para a gente ter mais clareza de como funciona isso e de criar essa visão, esses valores e criar e manter a nossa resiliência e funcionamento com a nossa fé conectada. Então, esse é praticamente o conteúdo que eu queria deixar para essa semana. Lembrando, se tiver dúvidas, comentários ou quiser que eu complemente algo mais, é só pedir. E eu vou deixar de exercícios a meditação 4 para você baixar, né, de observar os sons e pensamentos. Vou deixar uma lista também para você com os tipos de erros de cognição mais comuns que, no caso, são utilizados dentro da terapia comportamental cognitiva, para que você possa reconhecer aqueles que são mais habituais em você e talvez você se surpreenda em como a sua mente molda a sua realidade com base nessas distorções cognitivas. E vou te convidar a ir para o cinema de uma forma não planejada. Né? Não precisa fazer isso essa semana, mas vou deixar a ideia de você, de repente, ir ao cinema sem escolher um filme antes. Você ir ao cinema para escolher o filme lá na hora. E aí você pode começar a pensar coisas como, não tenho tempo, não tem... e se eu chegar lá e não gostar do filme? Mas e se não tiver nada bom? Desafiar esses pensamentos, né, que tendem a antecipar a forma como as coisas vão ser e que você possa chegar num cinema, né, de repente pode convidar alguém para participar da proposta, escolher um filme na hora e ver se o inesperado te surpreende, né? Porque essas vezes as coisas mais legais da vida acontecem quando a gente dá permissão de não estar planejando tudo certinho e conseguir atravessar, desafiar nossa mente que diz que não e a gente dizer sim para as coisas, né, legais da vida. É uma forma de desafiar. Você pode usar outras coisas aí, se você preferir. Estou te dando a ideia do cinema, mas pode ser um teatro, enfim, você escolhe. Mas espero que você tenha entendido a ideia. Então, fico por aqui agora e nos vemos no próximo módulo, já para a gente começar a trabalhar as questões. Vou dividir em módulos isso, né, mas nós vamos trabalhar questões como ansiedade, estresse, depressão e relações. Um abraço.